Olá, alunos dos quartos anos, tudo bem? Vamos a mais um dia de uma rotina de estudos? Então, essa semana, como vocês já perceberam, é a semana das avaliações. E hoje, na quarta-feira, nós vamos trabalhar a avaliação de matemática, ok? Antes de começarmos aqui a explicação da avaliação, eu preciso dar uns recadinhos para vocês, ó. A leitura dos enunciados das avaliações, ela poderá ser feita por alguém da família, caso a criança necessite de ajuda, tá? Só que para que possamos avaliar o nível de aprendizagem das crianças, é preciso que as crianças façam as atividades sozinhas, ok? Sem a ajuda de um adulto, nas alternativas em si, tudo bem? Então, vamos lá, vamos abrir então a avaliação de matemática. Ó, avaliação, né, da aprendizagem em processo, eu tenho aqui então. Primeira situação, problema. Vamos lá. Na escola Santa Luíse estudam 136 crianças, sabendo que 119 são meninas. Quantos meninos estudam na escola Santa Luíse? Então, eu tenho aqui 4 alternativas, certo? 136, 119, 27 e 17. Vou aqui dar uma explicação breve, tá? Se tratar aqui de diferença de valores, talvez vocês necessitem fazer contas de subtração, lembrando dos procedimentos da conta de subtração. Se o número de cima for menor que o de baixo, que você vai fazer a subtração, você vai precisar buscar o recurso de emprestar. Você lembra disso? Buscar o recurso que a matemática nos permite, que é emprestar do vizinho. O vizinho é a dezena, ele sempre vai emprestar de uma dezena por vez. Então, totalizando do lado, né, do número, ele vai ganhar uma dezena. E você não esqueça de abaixar o valor posicional do que emprestou, do recurso que você buscou, tudo bem? Então, preste atenção. Outra questão, 2. Fábio possui 132 figurinhas. Ele foi jogar bate-card com seu colega Vinícius. Na primeira rodada, ele perdeu 14 figurinhas. Na segunda rodada, ganhou 9. Com quantas figurinhas Fábio ficou no final do jogo? Outra breve explicação. Vamos lá. Percebam que num raciocínio de uma linha do tempo, esse Fábio, no início, possuía 132. Aí ele me explica a situação, ele perdeu 14. Então, nós temos na linha do tempo algo que alterou o valor inicial. Então, preste atenção. E depois, então, num outro momento, já com novos valores, aconteceu uma segunda situação. Na segunda rodada, ele ganhou 9. Então, vão analisando a linha do tempo para que vocês não se percam nas operações e nem no raciocínio da situação problema, tudo bem? Então, eu tenho aqui a alternativa A, 118, B, 127, C, 132 ou D, 153 figurinhas. Então, ó, com quantas figurinhas ele ficou no final do jogo? Respondam. Questão B, do mesmo exercício 2. Heitor gosta de jogar bate-card com as figurinhas que possui. Ele foi jogar bate-card com seu primo, Pedro Henrique, e perdeu 18 figurinhas e ficou com 64. Quantas figurinhas Heitor tinha antes do jogo? A mesma dica eu vou dar para vocês. Coloquem esses dados numa linha do tempo. Então, ele tinha uma quantidade, põe uma interrogação, porque não me fala exatamente o que ele quer, né? E o que aconteceu? Ele, com seu primo, e perdeu 18. Se ele perdeu, qual operação devo fazer nesse caso? Subtração. Então, ele perdeu 18. E ficou, quer dizer, igual a 64. Só que o valor que falta é o valor inicial. Então, você pode voltar por caminhos contrários ou pensar, né? Para dar 64, se ele perdeu 18, o que será que eu tenho que fazer com esses 18? Incorporar ao valor novamente? Voltar ao caminho oposto? Né? Muito bem. Então, aqui tem as alternativas. Então, antes, no início do jogo, ele tinha 56, ele tinha 72, ele tinha 46 ou ele tinha 82? Pense e responda. Questão 3. A. Calcule o resultado da divisão. 165 dividido por 5. Escreva sua resposta no quadrinho. Além da resposta, por favor, esbocem
a conta aqui do lado, para que a gente observe quem tá sabendo fazer os passos a passos da conta, tudo certinho, ok? Já no B, ele pede para calcular 124 vezes 2. Então, aqui ele me pede o produto e aqui ele me pede o quociente. Então, vamos lá. Trouxe aqui para vocês um exemplo com os termos de operações. 1 e 2 se trata de adição e subtração. Porém, o que nos interessa agora é a multiplicação e a divisão. Então, tenho aqui ó, o nome dos termos, né? Que o maior vai em cima. Olhe como o ARM efetua a conta, preste atenção. Então, o maior em cima sendo multiplicando e o de baixo multiplicador. Tenho que ter nessa situação na ponta da língua a tabuada do 2 para me auxiliar, né? Para eu poder explorar a conta. Então, vamos lá. Toda e qualquer conta eu começo resolvendo pelas unidades. Olha o meu exemplo. 2 vezes 3, 6, alinhadinho com as unidades. 2 vezes 4, 8 e 2 vezes 1, 2. Então, o meu produto dessa conta é 286. Lembrando que essa conta é um exemplo. Lá são outros números na prova. Eu trouxe um exemplo para explorar aqui os passos a passos com vocês. Tudo bem? Agora, olha na divisão, tá? Muita atenção. Esse número, 468, é o meu dividendo e o 2 ocupa o lugar do meu divisor. O que eu vou achar é o meu quociente. Aí, vamos observar o resto, se a conta vai dar exata, o resto é zero, tá? Então, vamos lá, armei o maior número dividindo pelo divisor, assim como tem na prova. Os números são, né, não são iguais. Eu mudei as numerações só para exemplo. Então, como fazer, professora? Como começar? Vou pegar o primeiro número e observar, né? Primeiramente, eu peço para que vocês coloquem ou usem uma tabuada como suporte do lado. Eu peço para os meus alunos que coloquem os múltiplos de 2, nesse caso, do lado, né? Para que fique fácil a resolução. Mesmo que não seja tabuada completa, pelo menos os múltiplos. Então, vamos lá. Que número vezes 2 é sempre daqui para cá que eu resolvo a divisão, ok? Que número vezes 2 dá 4, ou seja, menor que ele? 2, né? 2 vezes 2 não é 4? É exatamente 4. Então, 2 vezes 2 é 4, eu estou operando nesse momento somente o número 4. Então, ele vem abaixo do 4. Nesse momento, não tem aqui, mas é a minha subtração que eu vou realizar. 4, tiro 4, 0. Próximo passo, abaixar o próximo número, que é o 6. E faço a pergunta novamente. Que número vezes 2 dá 6 ou chega próximo dele que seja menor? O 3. 3 vezes 2, 6, hora da subtração. 6 tira 6, nada. Próximo passo, abaixar o próximo número. Aqui onde eu estou. Eu vou por partes, perceberam? A mesma coisa, hora da pergunta. Que número vezes 2 dá 8 ou chega próximo dele? 4. 4 vezes 2, 8. Hora da subtração, 8 tira 8, resto 0, quociente 234. Espero ter ajudado com esses dois exemplos naquela questão da prova. Vamos voltar lá? Então, a questão 3. Agora, vamos para a questão 4. Então, vocês vão ter que ler, né, o texto do gráfico e responder as questões. Na Escola Ruanas, de Monte Verde, foi realizada uma pesquisa a respeito dos animais de estimação das crianças. Os dados da pesquisa foram organizados no gráfico abaixo. Então, eu tenho aqui, olha, ó, meu animal de estimação, né, tirado da pesquisa, no total de 0 a 120, de opções de escolha. E aqui o nome das espécies dos gatos, ou dos animais, perdão, né? Então, aqui tem o gato, cachorro, passarinho, peixinho, hamster, outros e crianças que não tenham animais. Então, olha lá, olha a primeira pergunta. Primeiro, para analisar e interpretar o gráfico, eu peço para que vocês coloquem os valores de acordo com a coluna. Por exemplo, a quantidade de gatos. Ela está entre 80 e 100. Qual será a quantidade de gatos? Qual seria a metade dessa variação, né? Quantos gatos, então, foram cotados nessa pesquisa? Cachorro. Quantas crianças possui cachorro como animal de estimação? Se o cachorro está entre
os dados de 100 a 120, né? Pássaro está exatamente 40. Então, eu peço para que vocês coloquem os valores específicos das colunas em cima das mesmas, para que fique fácil vocês interpretarem agora as questões. Vamos lá? Quantos pássaros a mais as crianças da escola possuem como animais de estimação em relação ao número de peixinhos? Então, nesse momento, eu vou observar somente a coluna dos pássaros e dos peixinhos, essas duas colunas. Aí, se os valores estiverem acima, fica muito fácil a interpretação, ok? 2. Quantos gatos a menos as crianças da escola possuem como animais de estimação em relação ao número de cachorros? Então, em relação dos gatos e cachorros. Então, eu quero saber a diferença. Que conta me traz a diferença dos gatos e dos cachorros? Pensem, né? E respondam. Aqui estão as alternativas. Questão 5. Priscila fez a lição de casa completando o quadro abaixo, porém seu cachorrinho borrou o número de faces e o número de arestas do prisma hexagonal. Observando o quadro, você pode ajudá-la a encontrar novamente o número de faces e de arestas, nessa ordem, assinalando a alternativa. Então, as alternativas estão, primeiramente, número de faces, de acordo com a tabela, inclusive, e posteriormente o número de arestas. Crianças, para relembrar alguns conceitos acerca dessa questão, vamos explorar alguns slides. Então, aqui vamos lá, ó. Os elementos de um poliedro são as faces, vértices e as arestas. Então, eu tenho aqui demarcado para vocês. Face, vértice, né, que são os cantinhos, os biquinhos, não se esqueçam, ou seja, o encontro das minhas arestas, e as arestas, né, olha, que são as minhas estruturas, as minhas varetinhas que compõem o poliedro, ok? Tenho uma questão resolvida. Olha o cubo, ele tem o total, então, de 6 faces, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com as duas bases, 12 arestas, que são as varetas que compõem o cubo, e 8 vértices, que são os biquinhos, as quinas, certo? Do nosso cubo. Próximo exemplo, do paralelepípedo, trouxe para vocês, observem. Trouxe também pirâmide hexagonal, para que vocês tentem fazer antes de ir lá resolver a questão. Prisma hexagonal, que é justamente um dos dados que pede, né? Pirâmide triangular, novamente, olha a explicação. Tenho a minha base, por isso pirâmide triangular, em forma de um triângulo, a aresta, que são as minhas varetas, o vértice, que são o encontro das minhas arestas, e as faces, ok? Pronto, alunos, depois dessa explicação, então, acredito que vocês consigam aí, então, explorar, né, o prisma hexagonal e seu número de faces, né, do prisma, e o número de arestas que ele me pede, né, lembrando o que são arestas de acordo com a minha explicação. Tenho aqui, então, alternativa A, 12 faces e 20 arestas, 6 faces e 12 arestas, 8 faces e 18 arestas, ou 3 faces e 6 arestas, certo? Aqui ele me traz também uma coluna com o número de faces mais o número de vértices. Então, talvez também por essa situação do total de faces e vértices, vocês também consigam algum dos dados faltantes. Pensem também nessa situação dessa coluninha que ele me trouxe para meu auxílio, talvez. Uma outra questão, olha lá, o número de vértices das pirâmides. Tenho pirâmide aqui pentagonal, quadrada, e essa 4, 5, hexagonal. Então, eu tenho aqui o número de vértices, arestas e faces das 3 pirâmides. O que ele pede para mim? Para completá-lo, você precisa encontrar o número de vértices da pirâmide de base hexagonal, escolhendo uma das respostas abaixo. Então, aqui estão as alternativas. Contem, lembram o que são o número de vértices? Lembra? Se não lembrar, volte ao meu exemplo e pensem um pouquinho. Outra questão, envolvendo outro tipo de assunto. Vamos lá. No mini mercado Vivaldi, os produtos são pesados numa balança de 2 pratos. Observe abaixo que a balança está equilibrada. Ok? Do lado esquerdo tem 3 latas de mesmo peso e do lado direito os pesos da balança.
Qual o peso de cada lata que está na balança do lado esquerdo? Então, ele quer saber aqui o peso dos gramas de cada lata. Lembrando que são pesos iguais, então já fica fácil, já tem essa dica. Outra dica que eu vou relembrar com vocês. 1 quilo é composto por 1.000 gramas, lembra disso? Sem esse dado, eu não consigo resolver, porque é necessário que eu converta esse lado da balança em gramas para talvez que fique mais fácil para eu descobrir o peso das minhas latas, ok? Então, 1 quilo, 1 kg, né, é igual a 1.000 G, que são 1.000 gramas, tudo bem? Calculem, então, os gramas aqui desses pesos, lembrando que se ela está equilibrada, o mesmo peso que tem de um lado tem do outro, aí fica fácil para vocês explorarem o peso de cada lata, tudo bem? Próxima questão. Regiane marcou em sua agenda o valor de seus gastos durante o mês de março. Observe, qual o total que Regiane gastou? Então, ela gastou aqui 2 cédulas de R$20, 5 moedas de R$1, 4 moedas de 25 centavos e 4 moedas de 50 centavos. Façam aqui, primeiramente, a situação de cada valor. Então, coloque aqui o valor à frente dessa situação. 5 moedas de R$1, quantos reais dão? Coloque aqui. 4 moedas de 25, quanto que dá? Coloque aqui. Para depois ficar mais fácil a somatória desses valores. Outra dica, que quando nós demos esses assuntos em aula, nós demos também essa dica. Quando eu vou resolver contas com o sistema monetário, que é o nosso real, eu preciso alinhar vírgula com vírgula, para que fique fácil, né, a resolução e eu não me perca no resultado, tudo bem? Questão 8, que nós também trabalhamos com vocês. O Climatempo apresenta diariamente previsões para o tempo e para a temperatura. A figura a seguir foi retirada de um jornal via internet. Então, eu tenho a previsão do tempo para a cidade de São Paulo, de acordo aqui, acho que é uma semana, né? 2 semanas parece, enfim. Terça-feira, olha, lembrando que eu tenho o que aqui à frente da minha terça-feira? As minhas temperaturas máximas e as minhas temperaturas mínimas, ok? Bem fácil, né? Então, é só explorar todos os dias que essa tabela nos traz. Vamos analisar agora o que ele quer da gente. Nesse período, a temperatura prevista mais baixa foi. Então, eu tenho que olhar qual das temperaturas, a mínima ou a máxima, para saber qual a temperatura foi mais baixa, ou seja, fez mais frio, né? Então, analisem, vamos lá. Agora, outra questão. Leia abaixo a manchete online da revista Exame e a tabela com a quantidade de pessoas infectadas nos países mais castigados pelo novo coronavírus. Então, aqui estão os casos de coronavírus no mundo, chegam a 105 mil, é o nome da manchete, né? Aí a tabela aqui nos traz alguns dados, ó. Balanço deste domingo, 8 de março, aponta diagnósticos em 98 países e territórios e 3.595 mortes, né? Ele traz aqui. Então, aí ele traz na tabela explorando cada um. Então, eu tenho aqui na minha coluna, à minha esquerda, os países e na minha coluna da direita o número de infectados. Vocês vão ler individualmente, tudo bem? Cada número, professora, mas são números extremamente grandes. Sim, mas é necessário a leitura para que vocês pratiquem justamente essa leitura, para ver se vocês atingiram esse aprendizado da leitura de números grandes, tudo bem? Então, ele pede para mim aqui na primeira questão. Quantos casos de coronavírus a Coreia do Sul tinha a mais do que a Itália no dia 8 de março? Então, ele pede diferença de 2 valores. Então, faça uma marquinha nos países que você precisa fazer a operação e pense um pouquinho. Que conta me traz a diferença de 2 valores? Qual número eu coloco em cima? A professora já deu dicas suficientes para que vocês desenvolvam essa conta, tudo bem? Lembrando que se for conta de subtração, eu precisar buscar recursos, tenho algumas peculiaridades para prestar atenção, tudo bem? Volte em nossa aula, tire dúvida com as vossas professoras para que vocês consigam desenvolver, tudo bem? Então, vamos lá. Questão 10. Na sequência numérica a seguir, estão faltando alguns números. Pense e encontre os que estão faltando.
Crianças, lembrem-se, aqui eu tenho uma sequência. Não tem como eu descobrir as minhas incógnitas, os meus números faltantes, se eu não souber o que aconteceu de um número para o outro. Então, daqui para cá, o que houve? O que aconteceu? E daqui para cá, professor, aumentou? Diminuiu? Vão fazendo as marquinhas, os esboços a lápis. Professora, daqui para cá eu percebi que o número aumentou ou diminuiu em quantos? Coloquem, se aumentou, mais tanto, se diminuiu, menos tanto, para você observar o que aconteceu de um número para o outro, para que você possa também fazer o mesmo procedimento nos números faltantes e assim descobrir a alternativa correta. Tudo bem? Então, vamos lá. Até porque se você prestar atenção, dá também para anular várias alternativas que fogem desse padrão da sequência, né? Vamos então agora à nossa última questão. Alice está passeando na Praça da Alfândega, como representado no croquis abaixo. Professora, que palavra diferente. Croquis nada mais é do que uma planta. É um desenho mais detalhado, é uma planta de um bairro nesse caso. Olha lá, ó. Então vamos prestar atenção. A Alice é a minha personagem da situação problema. Então, fala no início do problema que ela está na Praça da Alfândega. Foco, então, onde está a Alice? Aqui, Alice. Praça da Alfândega, porque é daqui que ela vai sair para o seu destino. Vamos, então, analisar a pergunta. Observando o caminho mais curto no croquis, para Alice fazer umas comprinhas no mercado público, ela precisará entrar na... Vamos analisar cada questão individualmente. Lembrando que a Alice está aqui. Para ela chegar aqui no mercado público, ela vai precisar entrar na rua 7 de setembro e virar à esquerda na Avenida Borges de Medeiros. Crianças, peguem o lápis e vão fazendo essa trajetória no croquis a lápis, para que você enxergue se tem sentido aquela questão, aquela alternativa. Porque às vezes a alternativa tem pegadinhas que vocês conseguem descartar logo de início. Então façam a trajetória da Alice a lápis, seguindo as instruções da alternativa. Vamos para a alternativa B. A Alice tem que sair para chegar no mercado público da Rua dos Andradas e virar à esquerda na Avenida Borges de Medeiros? C. A Alice, para sair da Praça da Alfândega e chegar no mercado público, ela tem que pegar a Avenida Borges de Medeiros e virar à direita na Rua 7 de Setembro? Última alternativa. Ou ela tem que pegar a Avenida Júlio de Castilho e virar à direita? Qual é o caminho mais curto, mais apropriado para Alice chegar ao seu destino? Traçando um caminho mais curto. Então, finalizamos aqui a nossa prova de matemática. Espero ter ajudado com alguns exemplos. Se vocês tiverem dúvidas, nos chame no WhatsApp, tudo bem? Obrigada de coração para os alunos que estão participando das ações do projeto da Horta das Crianças, das ações do Novembro Azul. A minha gratidão, assim, imensa para os alunos que estão participando, tá? E fiquem firmes, não desistam. Estamos chegando ao final. Um beijo e até a próxima aula.